Oi, deu agora? Isso, agora abriu. Agora deu certo. Boa noite, Simone. Boa noite. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, né, pelo convite. Para nós é uma honra poder estar participando com vocês aí. Agradecer o Matheus também, né, que foi por intermédio dele que a gente Isso. acabou entrando aí nessa conversa. Então, como o professor Lara já falou, eu quero fazer só um breve comentário com relação à minha experiência com a educação física. Então, ele já falou que eu sou casada com o professor de educação física, o meu cunhado é professor de educação física, irmão do Jefferson. E o meu outro cunhado, casado com a minha irmã, também é professor de educação física. Todos os meus amigos são professores de educação física, nossos compadres são professores de educação física, né? O Marcos, um grande amigo nosso aí que também está participando. Então, a gente está rodeado de educação física por todos os lados. Então, é um grande prazer poder estar participando com vocês aí, e a gente espera estar contribuindo de alguma maneira nessa noite de hoje aí, nessa conversa. Então, muito obrigada a todos e tenhamos uma boa noite aí. Obrigado, Simone. É, Jefferson, boa noite. Boa noite. Olá, estão ouvindo? Estou ouvindo, estamos ouvindo sim. Aham. Então, boa noite a todos. Também agradecer essa convite do novo Matheus. Só comentando aqui, a minha esposa falou aí, de todos os nossos contatos aí, tem a nossa filha, que ela também é acadêmica de licenciatura, está no terceiro ano, a Nicole, né? Então, tem mais uma nessa listagem aí. Então, o que eu puder ajudar vocês, estamos à disposição, tá? Só lembrando, o Larinha foi meu estagiário, tá? É verdade, é verdade. Estagiário e atleta, né? Ô, louco. Nós estamos ficando velho mesmo, né, Jefferson? Não, você, né? Eu não. Porra. Legal ter Esse você aí. rapaz voava em quadra. Valeu, obrigado. Legal ter você. Marquito, boa noite. Boa noite, Nara. Boa noite a todos aí. Obrigado pelas palavras aí. Eu fico feliz, por um lado, né, quando você se refere à experiência, e triste, por outro, que significa que a gente tá velho mesmo, né? E, então é um prazer estar participando com vocês aí e esperamos poder contribuir de uma forma ou outra. Né? O meu nome, na verdade, é Marcos, né? Mas se vocês sintam-se à vontade para se dirigir a mim, me chamando tanto por Marcos como por Marquito, tá? Não tem problema algum. Obrigado, Marquito. Então, moçada, o professor até acabou esquecendo da principal pessoa que mobilizou essa live para nós foi o Matheus Nagasal. O Matheus que fez o contato com a Simone, que automaticamente a Simone deve ter avisado o Jefferson, ou vice-versa, e eles indicaram o Marquito. E eu repito para vocês, para a gente iniciar, eu não teria pessoas com mais experiência para passar para vocês do que esses três que estão aí. São pessoas que conhecem bastante da rede municipal e conhecem bastante da educação infantil e do fundamental séries iniciais, que a gente fala agora, que é do primeiro ao quinto ano. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, os três convidados. Começa a chover de perguntas ali, então vamos a primeira ali, ó. O Israel. O Israel diz boa noite. Então, gostaria de saber como vocês lidam com a falta de estrutura de um colégio público, quando pensam em realizar uma brincadeira ou atividade diferente, uma vez que o particular possui uma estrutura para propor atividades diferentes. Então, eu acho que eu posso deixar à vontade para os três responderem, cada um responder um pouco, até para a gente aproveitar mais, Marquito, Simone e Jefferson. A vez passada eu fiz assim, eu vou direcionando, daí exemplo, Marquito responde essa, Jefferson responde a outra, Simone responde a outra, porque senão se os três responderem a mesma pergunta, a gente não vai dar tempo, né, de atender aos acadêmicos, aos alunos, se os três falarem da mesma pergunta. Então, vamos começar pela Simone. Simone, essa realidade que o Israel está mostrando ali, ela é verdadeira? Você realmente tem essa dificuldade no material? Tem mesmo menos estrutura na rede municipal? Essa acho que é a primeira pergunta. E se existe isso, você pode de repente mostrar que não existe isso, como que você fazia as suas aulas, sendo que você já é aposentada? Oi, Simone. Oi, ela tá com um probleminha no áudio lá. Tá, Consegui agora. Consegue? Deu conseguiu? certo. Então vai. Você escutou o que eu falei, Simone?
Escutei, aham. Tá, pode Então, é o responder. seguinte, o Israel, né? Israel. Israel. Veja, Israel, nós temos uma situação privilegiada. Ali, quando nós trabalhamos, né, no CAIC, nós não temos problema nenhum de material, não temos problema nenhum de espaço físico, né, como o professor colocou, e acho que vocês, quando vão para a universidade, vocês até passam ali, veem o espaço privilegiado que nós temos. Quando eu trabalhei na rede municipal, eu trabalhei lá na escola Aristeu, trabalhei em várias outras escolas, e nós nunca tivemos problema com o material. Então, uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, que eu gostaria de deixar bem claro, é que essa questão de material depende muito do profissional também. Então, a valorização do profissional, porque você ter material, você ter o espaço, passa pela valorização do profissional. E isso é você que vai ter que buscar. Se você for um profissional comprometido, fizer a tua parte, mostrar que você está trabalhando, mostrar a necessidade dos materiais, com certeza a direção, a equipe pedagógica, eles vão possibilitar que você tenha esse material mais adequado para que você possa estar trabalhando. Afinal de contas, dentro de uma escola, todos os professores precisam de materiais, né? De giz, de carteira, de livro didático, e nós não somos diferentes. Nós temos os materiais que são específicos para a nossa disciplina e que nós precisamos dele para ter uma qualidade nas nossas aulas. E, ultimamente, nos últimos anos, né, nas escolas municipais, todas elas receberam uma estrutura física mais adequada para as nossas atividades, né, com a construção dos ginásios ou das quadras, a cobertura das quadras. Então, realmente, se a gente for ver, né, quando eu comecei bem lá atrás, era bem mais complicado na rede municipal. Mas nos últimos tempos os professores não podem reclamar. Então, às vezes a gente tem um estereótipo de escola particular, tem mais material, tem mais estrutura. E não é bem assim. As escolas do município de Ponta Grossa, elas estão bem estruturadas sim. E nós temos um grupo de professores muito bom nas escolas municipais que estão fazendo um trabalho muito bom. Então, e nós, no CAIC, temos um espaço privilegiado lá também. Mas tudo isso foi conquista. Às vezes a gente recebe estagiários, lá recebe pessoas, nossa, quanto material. Mas nós que trabalhamos lá sabemos que teve a nossa contribuição aí. Então, essa questão de material para fechar, né, depende muito da sua própria valorização enquanto profissional e de você exigir qualidade naquilo que você está fazendo. Obrigado, Simone. Eu acho que essa é uma situação bem importante. Eu imaginava que seria uma das primeiras perguntas, né? O professor já tinha passado para vocês, que eu acho que até vai ser legal o Jefferson falar também com relação às escolas estaduais, né, Jefferson? Porque eu tinha quase que certeza que esse seria o posicionamento do pessoal que trabalha no município. O município hoje tem muita condição, muita estrutura. E o que a Simone quis dizer, o que que é, né, Simone? É que se você fizer um bom trabalho, mesmo que a escola tenha, no caso, pouca verba, esse trabalho vai para você. O que ela quis dizer é que Exatamente. eles conquistam o material através da disposição que eles têm de trabalhar com esse material. É isso aí, né, Simone? Exatamente, Isso. exatamente. É você que conquista esse respeito da tua disciplina, né? Porque às vezes a gente pensa que a educação física vai ser marginalizada, vai depender da postura do profissional. Eu acho que tudo que nós vamos conversar hoje vai passar por isso, pela postura profissional. Em primeiro lugar, nós temos E que nos essa realidade da valorizarmos. Simone é parecida. Oi, Simone, pode terminar. Oi, acho que eu concluí. Nós temos que fazer essa valorização. Legal, Simone. E na rede privada não é muito diferente também. Não pensem que é esse dinheiro a rodo para a educação física. Acho que passa pelo que a Simone tá dizendo também. Se você mostrar um bom trabalho, o diretor te libera a verba. Senão, não. Então, dando sequência, eu acho que, de repente, essa pergunta pode ser para o Jefferson. É, Vocês estão me escutando, pessoal? Sim, professor. Sim, tá.
Aqui, ó, eu acho que essa pergunta pode ser para o Jefferson. Jefferson, o Robson quer saber quais as principais dificuldades que o professor de educação física encontra nas escolas públicas. Jefferson, teu áudio está travado. Olá, Robson, boa noite. Tranquilo agora? Aham, tudo certo, Jefferson. Beleza. Eu trabalho já há alguns anos tanto no Colégio Agrícola quanto no Medalha em Milagrosa. São duas escolas, como a Simone falou aí, eu tenho uma ótima estrutura, tanto no Agrícola, de material, quanto no Medalha com material. Quem conhece o Agrícola, você foi lá, nós temos um ginásio, temos campo de futebol, temos campo de suíço, temos quadro de vôlei de areia, salão para tênis de mesa, salão para jogos, salão para... Então, dificuldade desse tipo eu não tenho no Colégio Agrícola. No Medalha, eu tenho uma dificuldade que é o espaço físico da escola. Nós temos lá, quem conhece Medalha Milagrosa, uma quadra pequena com uma micro quadra, porém tem um material montado lá. A maior dificuldade hoje que a gente sente, não sei se a Simone ou o Marcos sente, não é material, não é espaço, a dificuldade é a falta de vontade de alguns alunos em participar das atividades. Então, eu penso assim, que a maior dificuldade nossa hoje é a participação dos alunos nas nossas aulas práticas. Você comentou agora um pouco em relação às escolas particulares, material, né? Eu trabalhei muito tempo em escola particular. A Simone falou da postura do profissional também, né? Então, a mesma postura que eu tinha na escola particular, eu tinha com os meus alunos da escola pública. Nunca tive problemas com alunos, com direção, então sempre tratando a todos de maneira igual e me impondo com o meu trabalho em ambos os locais. Então, nunca tive, assim, problemas ou dificuldades, né? Como o Robert perguntou aí. Então, hoje em dia, as maiores dificuldades minhas são a falta de vontade de alguns alunos, tá? Já passei por trabalhar em Taiacoca, já trabalhei com o Marquito e a Simone em Guaragi, dava aula de manhã em Guaragi, à tarde na academia, à noite com a escola particular. Então, isso a gente está agora algum tempo em um mesmo local, mas a gente já ralou bastante, para aí, pessoal. Não é... Nós estamos em escolas boas agora, que nosso passado lá não foi raladão também. Para chegar aqui, nós tivemos que ralar um pouquinho, tá bom? Legal, Jefferson. Obrigado. Marquito, o Matheus quer saber assim, ó. Vocês já chegaram a enfrentar alguma situação de preconceito ou algo do gênero dentro de uma aula de educação física? E deixa eu completar mais a pergunta do Matheus. E qual que é a atitude hoje do professor de educação física quando ele nota isso? Primeiro, diga para ele se você já enfrentou isso, que acredito que sim, né, Marquito? Nessa longa história da vida aí, né? E como você age numa situação de preconceito ou algo do gênero ali dentro de uma aula? Bem, evidentemente que essas situações de preconceito, de discriminação, se fazem presentes não só nos dias de hoje, né, como nos tempos de outrora. Eu acho que uma das situações que a gente vivencia hoje é a falta de limites, né? E isso é evidenciado. Eu particularmente, eu trabalho na rede municipal, estadual e privada também, né? E essas coisas acontecem nas três esferas. Não penso que é só na escola municipal que isso acontece, né? Situações de preconceito, situações de excludentes, né? Condutas excludentes por parte dos alunos, né? Então, a gente vivencia isso. Uma das questões que eu gostaria de abordar, assim, é quando a gente fala em conflito, né? Se você fizer uma pesquisa com os seus alunos e perguntar qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você fala em conflito, pode ter certeza que 85%, 90% vai associar a violência e a agressividade, né? E o conflito não é isso. O conflito, na verdade, é divergência de opiniões, divergência de posicionamento. E a escola é um ambiente onde os conflitos acontecem constantemente, né? É entre professores, é entre professor e aluno, é entre alunos, né? Que é o foco aqui que mais interessa a nós, né? Diante da pergunta do colega aí. Tá? Então, cabe ao profissional, né, nós profissionais,
da área, no caso, fazer a intervenção, né? Lá no CAIC, nós recebemos todo ano, né, acadêmicos, né, que fazem estágio conosco lá. E não só ali, como no PIBID também, uma das questões que eu sempre abordei com eles, é eles não se apegarem à efetivação do plano de aula, né, que esse é um grande erro que os profissionais e os acadêmicos, né, principalmente quando estão no seu período ali da graduação, cometem, né? Eles apresentam um plano de aula para nós e ficam naquela ansiedade de efetivar esse plano. E muitas situações como essa aí que a gente está abordando agora, elas acontecem, né? E se você não tomar uma atitude, de repente você nunca mais vai ter esse aluno próximo a você. Né? Porque o aluno espera um retorno. Né? Se ele chega para você e fala, professor, o menino lá me chamou disso, ou me chamou daquilo, né? Ou ele não deixou eu participar lá, quando é uma atividade em pequenos grupos lá. Então, a primeira atitude que nós temos que tomar é fazer uma intervenção, né? Nem que você não consiga efetivar as próximas atividades que você tinha planejado para sua aula, né? Então, essa abordagem com os valores é fundamental que você faça, né? Quando uma situação dessa natureza, tá? Eu não sei se eu respondi a pergunta do colega. É isso aí, ó. E o que está sendo interessante, acho que os acadêmicos estão notando, eu falo a mesma coisa para eles, Marquito. Eu acho que talvez o conteúdo, ele é muito importante, né? O conteúdo prático, vamos fazer o alongamento, o futebol, a nossa atividade recreativa, a nossa atividade lúdica, mas às vezes trabalhar com valores é mais importante ainda, né? Porque isso também é uma função nossa, que a primeira função nossa é fazer cidadãos, né? E depois também desenvolver coordenação motora, promoção de saúde, mas é muito legal a resposta do Marquito, porque é uma coisa que eu também comento com eles. E o que o Marquito quis dizer, moçada? O plano de aula, ele tem que ser flexível, né, Marquito? De repente eu elaborei uma atividade maravilhosa, não só através do conflito, que ele falou que pode acontecer dentro da aula, mas aquela atividade pode não render muito para aquela turma. Ela pode ter dado certo para a turma anterior, né, Marquito? E para essa não deu. Sim. Agora você vai ficar continuando só porque você colocou no plano de aula que a atividade está sendo ruim para eles. Então você tem que ser flexível, né, Marquito? Excelente, cara. Eu até acho que uma das coisas mais ricas, né, que infelizmente, né, agora, e pelo menos eu e o Jefferson não estamos mais participando, já tivemos a oportunidade de participar, que era o PIBID, né, que era um programa onde o acadêmico poderia, ele, de fato, conseguia vivenciar a realidade da escola, entende? Diferentemente do estágio obrigatório, onde ele vai e faz o número X de observações, né, de acompanhamento e aplica suas regências, né. Então, o PIBID era um programa assim, muito rico, né, onde a gente podia discutir várias questões dos acadêmicos ali e uma capacidade de crescimento muito grande, né. E pegando um gancho nisso que você disse, né, a educação física, eu entendo que a função da educação física é a formação humana, né. O foco principal da nossa área é a formação humana. Então, sem dúvida, nós não podemos descartar a abordagem de valores, né? E eu acho que essa capacidade que você falou aí da flexibilização, né, de você ver que uma atividade não deu certo, você não vai dar continuidade a ela, né? Então, a mesma turma, dando um exemplo, você pega uma turma de quarto ano lá, você colocou o plano de aula para aquela turma, deu tudo certo, maravilhoso. Você pega a outra quarta série, o quarto ano B, e não dá certo, né? Por quê? Porque são pessoas diferentes, nós trabalhamos com seres humanos, né? Os seres humanos são diferentes, né? Então, é uma caminhada, né? O processo aí é um aprendizado constante, é no dia a dia. Não, é isso mesmo. O Gustavo, vamos voltar para você, Simone. E claro que a gente não precisa seguir essa ordem, sabe, Marquito, Simone e Jefferson. De repente, eu faço uma pergunta agora na ordem para Simone, mas se a Simone achar, pô, acho que essa pergunta é mais, Marquito, se sente melhor de responder, é só para a gente seguir, porque uma outra live que eu fiz, o que acontece? Se eu pegar uma pergunta e deixar vocês três responderem, a gente acaba demorando bastante numa pergunta e desperdiça vocês, né, que são ricos em conhecimento, e a gente não consegue responder todas as perguntas dos acadêmicos ali. Então, é um jeito que eu ajo ali, um método de trabalho nas lives, mas vocês podem modificar, é vocês que mandam na nossa reunião hoje. O Gustavo quer saber o seguinte, Simone, qual a dificuldade na realização de atividades recreativas quando você tem alunos com diferentes níveis de desenvolvimento motor?
Legal a pergunta dele. E ele acrescenta o quê? Juntamente com alunos que têm alguma dificuldade física. Então, como que você age, Simone? Acho que, de repente, ele quer dizer até com relação a como que você faz essa inclusão, como que o município encara isso. Não sei se existe um professor que fica com essa Uhum. criança, ou é você que cuida de todos, não só com o especial, mas a gente sabe, né, quem está na área, que às vezes você pega um aluno bem coordenado, um bem descoordenado, um coordenado, são diferentes níveis. E como que você faz para adaptar uma atividade que todos consigam participar? Bom, essa pergunta é bem interessante mesmo, e até eu queria aproveitar e complementar rapidinho a questão que o aluno perguntou para o Marcos anteriormente, que é essa questão dos conflitos, já que a gente está falando de crianças pequenas, né? O conflito vai acontecer em toda a aula. E a gente tem por obrigação mediar esse conflito na hora que ele acontece. Com relação a essa questão da heterogênea, né? Porque a todas as turmas a gente não vai nunca ter uma turma homogênea. Seja a questão de desenvolvimento motor, seja a questão de dificuldade, de habilidade, né? Mesmo de faixa etária, quando nós trabalhamos com crianças pequenas, de 3, 4, 5 anos, o desenvolvimento de uma para outra é bem diferente, né? Tem a questão de gênero, que influencia bastante. Então, é bastante delicada essa questão. E a gente nunca vai ter uma turma homogênea, nunca, nunca, né? Em nenhum momento. Com relação à inclusão, né, no município, ela foi feita já há alguns anos, e normalmente como acontece? Tem uma professora que acompanha esse aluno no desenvolvimento das aulas normais. Normalmente, quando é aula de educação física, as professoras aproveitam para fazer a sua hora atividade. Então, nós da educação física normalmente fazemos a aula com todos. Claro que se for um comprometimento muito grande dessa criança, aí a professora vai estar acompanhando, ou às vezes quando a escola tem estagiário, um estagiário acompanha. Mas é claro que nós, como professores, né, naquele momento, o aluno é responsabilidade nossa. Aquela pessoa está ali para auxiliar, a responsabilidade é do professor de educação física. Então, no momento que você vai fazer o teu planejamento, você sempre tem que estar pensando nessa criança ou nessas crianças. E outra coisa que é importante, já que a gente está falando das crianças menores, uma preocupação que nós não devemos ter é com relação a rendimento, porque isso é uma coisa que a gente acaba fazendo as crianças sofrerem. O que é importante nessa faixa etária que nós estamos falando hoje? Brincar. Só que brincar com responsabilidade do professor, não da criança. Então, nós não podemos negligenciar esse momento que esses alunos estão conosco. Porque o que a gente vê muito? Aquela famigerada aula livre, onde o professor leva os brinquedos e o aluno fica brincando. Isso não é educação física. Então, nós temos que sempre estar, quando nós vamos fazer nosso planejamento, nós temos que estar pensando na inclusão dessa criança. Se ela tem um problema físico, eu vou pensar numa maneira de estar incluindo, de estar fazendo ela participar. Se é um problema mental, né, até que ponto isso interfere e como que eu vou estar distribuindo essas atividades com essas crianças. Então, isso é muito importante e tem que ter feito esse planejamento. Outra coisa importante também é você sentar com a pedagoga e você perguntar exatamente, pegar a ficha desse aluno e ver quais os problemas que ele tem. Porque nós temos também problemas com o aluno, por exemplo, que tem diabetes, que pode acontecer, né, de problemas na aula que você vai estar tentando ter que administrar. Nós temos os alunos com síndrome de Down, que é bem comum, né, que eles também têm aqueles que são agressivos, tem aqueles que não são. Então, essa relação, com relação à inclusão, é uma coisa muitíssimo delicada, porque cada criança é única. Então, você vai ter que sentar com essa equipe pedagógica e você vai ter que fazer o planejamento em cima do desenvolvimento dessa criança. Simone, deixa eu aproveitar para você, porque tem uma outra pergunta que entra também, talvez você já aproveita e responde mais uma aluna. Ela está falando Uhum, de aluno espectro autista. Você já teve algum ou não? uhum. Sim, inclusive eu tenho Como 2 esse ano. é? O que você me É. conta Também sobre é isso? que é a mesma questão. Essa questão da inclusão, como eu falei, é delicada, porque mesmo os alunos com espectro, cada um tem digamos assim, um grau, né? Não sei se é correto falar isso. Então, você também vai Eu ter chamo que assim ver, também. Eu não sei é, se.
Então, você vai ter que ter esse contato, de repente até com a família, é muito importante. Se você não puder ter esse contato direto, a gente se comunica muito por bilhetes, né? Porque às vezes a gente não quer estar colocando o telefone, não quer estar tendo esse contato, assim, né? Enfim, não está abrindo a privacidade, né? Você pode fazer através de bilhetes e tal, mas é importantíssimo essa questão, então. Você sabe que você vai ter uma criança com qualquer necessidade especial. Senta com a pedagoga, conversa, o que aconteceu, como que é, qual que é o desenvolvimento, tem os laudos agora, né? Então, e os autistas, eles têm grau diferente. Nós tivemos vários, né, lá temos, e cada um deles reage de uma maneira. Tem alguns que são agressivos, por sorte, lá do Kaique que nós tivemos, nenhum deles tinha esse aspecto de agressividade, mas normalmente eles gostam de participar. E quando você vai acostumando eles com a atividade, eles conseguem até trabalhar essa questão do barulho, né? Que a questão de ruído é muito difícil para ele, e a aula de educação física é um barulho só. Então ele vai conseguindo se adaptar. Mas o mais importante, a dica que eu quero deixar assim é essa: senta com a equipe pedagógica, conversa, tenha todos os detalhes possíveis desse aluno para que você possa estar colocando no teu planejamento. Então, fundamental, planejamento. Legal, Simone. Assim você já respondeu também a Maiara, que queria saber isso, né, Maiara? A gente vai aproveitando, que é bastante perguntas, né? Tem que ir E, encaixando, ó. você, Quero ver uma e aqui. acho que Oi, vocês pode falar, Simone. já viram que o povo gosta de falar, né? Então é melhor, por isso que é bom você direcionar mesmo as perguntas e cortar a gente, que a gente gosta de falar. O professor já viu, né? Mas sabe, Simone, eu tenho que falar pouco, né, nessa live para aproveitar vocês, mas você sabe que a pandemia a gente tem que se reinventar e pensar nos pontos positivos. E se tem uma situação positiva aí das aulas remotas aí na universidade, que eles têm elogiado bastante os alunos, são esses encontros que a gente está tendo a possibilidade de conversar com vocês. Porque concorda comigo que seria muito mais difícil, não que vocês iam não aceitar um convite, mas é mais fácil você falar sobre esse assunto da tua casa, o Jefferson da dele, o Marquito da dele, do que fazer um convite para vocês três estarem lá, né? Porque a gente sabe, a gente tem professor de educação física, eu gosto de descansar, vocês têm a família de vocês, então é um ponto positivo, essa parte remota, a gente ter a possibilidade de ter três profissionais de alto gabarito aí conversando com eles. Eles têm agradecido bastante, sabe? Essas situações dos professores vir testemunhar situações da prática. É muito legal. Para nós também é muito rico. Tá. Jefferson, o Márcio quer saber, o Estado disponibiliza materiais suficientes para a realização das atividades? Como é que está a parte de material lá? Pois olha, Marcos, né? Márcio, é Márcio, isso? Márcio. Se eu te falar aqui, fala o material que você quer aí. Tenho. Márcio, que abriu o microfone, Márcio? Mas a ideia está querendo dizer, Jefferson, de bola, arco, Então, que todos os ele tá esportes, falando. bola de vôlei, bola de basquete, tenho. Quanto você quer? Então, assim, como eu te falei, Legal. na minha nós época trabalhamos em não tinha muito. escolas. Pois olha, eu já trabalhei em várias escolas por aí, Márcio, e poucas eu tive uma ou duas bolas de cada desporto aí. A maioria tinha duas, três, quatro, cinco, seis. Então, como lá no comecinho falamos lá, né? Uma dificuldade que nós temos hoje em dia aqui é um professor se estabilizar em uma escola, na rede estadual, né? Há muita mudança, professor. Se eu estou aqui, ou estou no outro colégio, ou em outro colégio, não consigo vincular a minha pessoa ao colégio, à escola. Então, cada ano eu estou em um... Como o Marquito ficou anos aí, né, Marquito? Lá. Eu fiquei anos pingando escola em escola, em Itaiacoca, em Guaragi e tal. Agora a gente conseguiu fixar um espaço, um material que a gente está lá, falou, Simone falou no comecinho lá, a gente conquista o material. Uma bola de futsal que nós temos lá, aquela bola vai durar muito tempo. Nós temos 2, 3, 4, 5, 6 bolas, né, de cada material, mas a gente dá valor àquela bola, aquele material nosso lá. Um aluno chuta a bola de vôlei, né? Certo? Nós conhecemos o Marquito, a Simone aí, nós ficamos
loucos. Então, material nós temos aí bastante, certo? Nós temos uma boa conversa. O tênis de mesa também. Pois é, temos. Já vou falar da Simone lá também, do Kaique lá, né? Tem as mesas, conheço lá, uma aqui também. Tem as mesas já estão lá há muito tempo, estão reformadas sempre, cuidam das raquetes, cuidam do material, né? O Marquito trabalhava com tênis ao mesmo tempo lá, um projeto. Então, a gente trabalhei anos no Kaique também, então conheço um pouquinho da realidade lá. No agrícola, nós tínhamos as mesas antigas nossas lá, então nós temos o pavilhão, o salão lá, e lá no agrícola hoje tem o pessoal da seleção que treina lá. Então, as melhores mesas de Ponta Grossa estão lá, pra você ter uma ideia. Então, e nós podemos utilizar as mesas tranquilamente. Já no medalha, eu tenho 2 mesas de tênis de mesa, e aí já é uma dificuldade, porque para eu usar esse material, eu tenho que usar no pátio. E como a Simone falou, na aula de educação física é barulho, é agito, é gritaria. Quando faz um ponto no tênis de mesa que faz, né, é normal. E ali não, é no pátio, do lado da sala de aula, se eu fizer barulho, já atrapalha a aula de cima. Então, o tênis de mesa no medalha milagrosa já fica um pouco mais complicado, mas dá para trabalhar, dá para ser feito. Com pequenos grupos, né? Se divide tarefas e dá para ser feito também. Espero que eu tenha respondido você aqui. Já puxando o gancho da Simone lá atrás, que ela falou dos autistas, né? Eu tenho um aluno autista, eu não sei o grau, né? Eu falo para eles, esse meu aluno autista é o melhor aluno que eu tenho, pra você ter uma ideia, certo? Ele bate bola de basquete, ele corre na quadra, ele joga futebol, ele é muito mais normal do que muitos alunos normais que eu tenho na escola. Eu estou falando mais para uma parte estadual, que é uma parte pública do município, não tenho, tá, Márcio? Acho que, como a Simone falou, nós gostamos de falar bastante, então vou cortar, senão não dá tempo de falar aqui. Beleza, Márcio? Obrigado, professor. Legal, Jefferson, Valeu. obrigado. Eu vou fazer aqui, ó, Marquito, para você. Deixa eu contar, a pergunta da Sônia, ela tem a ver com uma situação que eu passei para eles, que ela quer saber assim, queria saber se na escola de vocês tem o apoio de outros professores, de outras disciplinas, para as atividades físicas, e como vocês lidam com interferências de outros professores, quando existem, né, Marquito? O que ela quer dizer? Uma vez eu relatei para eles uma situação assim, né, que tanto na época que eu fui aluno e já acompanhei em escolas que eu trabalhei, o professor, né, de repente ele quer dar o castigo, né, para o aluno, castigo para o aluno que não se comportou na aula de português, de matemática, do professor da sala, seria não ir para a educação física. E é uma coisa assim que eu falei para eles, Marquito, não sei se você concorda, que é meio injusto, né? Porque ele não pode ficar sem aquele conteúdo, né, do desenvolvimento motor, da socialização, da flexibilidade, todos os conteúdos nossos lá da educação física. Isso acontece lá? Já aconteceu com você? Como que você age quando o professor quer dar castigo para o aluno da nossa aula, né? O que você me diz, Marquinhos? Quer punir o aluno, né? Isso. Já aconteceu, né? Mas, então, veja bem, a valorização acontece a partir do ponto que você faz por merecer essa valorização, né? Como a Simone falou lá, no início, lá na fala dela lá, né? Depende da postura de cada professor, né? Mas é muito comum, né, as professoras quererem utilizar como forma de castigo, né, privar o aluno de algo que ele gosta, né? Então tenta atingir o aluno privando ele do que ele gosta, da educação física, né? Então, no próprio Kaique, né? Eu entrei no Kaique ali no ano de 1995, né? E no ano de 2007, Simone, 2006. Me corrija se eu estiver enganado, Simone. No ano de 2006, eu e a Simone nos afastamos para trabalhar na Secretaria de Educação, né? E retornamos 2, 3 anos mais tarde lá. Tá? Então, assim, Lara, eu acho que, particularmente, se eu fosse analisar a educação física pelos professores de educação física que eu tive, eu daria toda a razão para muitas pessoas aí marginalizar a educação física. Quando eu falo marginalizar, no sentido de não dar a ela a devida importância, né?
como quem diz, o aluno está indo para lá como se fosse momento do recreio, né? E é essa preocupação que nós temos que ter, né? Que, em momento algum, deixe que se caracterize a educação física dessa forma, né? Então, eu vivenciei situações assim, de repente, ir até a sala de aula, descer com a turma até o ginásio, e ao fazer a chamada, né? O Joãozinho, né? Vamos usar esse nome fictício aqui para explicar, né? O Joãozinho ficou na sala. Eu falei, mas por que ele não desceu? Não, que ele não terminou a atividade, né? Depois eu falei, então, faça favor, suba lá e fale para a professora que eu estou aguardando o Joãozinho chegar aqui na aula para começar a minha aula, né? Daí teve o professor de imediato já mandou, assim como teve situações que eu tive que ir até a sala de aula para buscar o aluno, né? E depois, numa conversa em particular, tentei expor para ela a minha conduta, né? Eu falei, olha, eu não admito que faça isso, assim como eu não... eu até citei um exemplo para ela, falei, é como se eu ficasse com seus alunos após o término do horário da tua aula. Porque se o aluno não atingiu o objetivo comigo, então isso também me dá o direito de ficar com ele lá, né? Eu acho que a gente não vai se entender nunca. Então é assim, Laura, né? Eu acho que o respeito, assim, você adquire, né? Adquire com trabalho, né? Com diálogo, né? O diálogo tem que fazer presente nas relações interpessoais, tá? Mas acontece, a gente vivencia essas situações assim, né? Hoje, principalmente, eu acredito que nos últimos 10 anos, né? Teve uma rotatividade muito grande no CAIC ali de professores, né? Então, claro, professores vêm de outra realidade, de repente, onde conviveram, né, com profissionais que se permitiam isso, né? Entende? Então, a gente tem que estar conversando e buscando nosso espaço, a valorização é constante, tá? Legal, Mas Marquinhos. hoje, assim, eu posso afirmar assim, que no CAIC ali a gente está bem tranquilo em relação a isso, né? Questão de respeito, né? Eu até vi, eu não sei se você vai fazer essa pergunta lá, né? Mas eu já vou antecipar, porque eu estou lendo aqui alguns comentários no chat, Isso, né? aproveita, Até eu estou aproveita. tentando procurar aqui. Eu já vi ali que tem o Cleiton Newman, ele fala aqui, ele dá boa noite para mim, o professor Ger, fala que nós somos professores dele. Tá aí, eu não vi ele ainda aqui, né? Você lembra dele, Jefferson? Eu acho que ele era um bom aluno, porque se ele fosse tranquilo, Oi? De qual escola ele foi? Cleiton, Não, se ele quiser abrir não o áudio. coloca, só estou lendo aqui, não vi que ele... Boa noite, professor. Boa noite, professor Marcos. O Cleiton Newman. Eu tive aula com o professor Marcos. Não, agora eu estou vendo. Eu tive aula com o professor Marcos na Escola Municipal Alda dos Santos Rebonato e com o professor Jefferson na Escola Nossa Senhora da Glória, que é uma escola estadual. Que legal. Legal. Ah, agora lembrei. Ah, sim, eu lembrei de você. Na Alda, no Rio Verde, né? Na Alda, quando ela era diretora. Eu lembrei agora. Isso, exatamente. Mas a Alda Rebonato no Rio Verde e a Nossa Senhora da Glória ali no Pitangueira. Sim. Mas aqui, o que eu ia contar aqui, Lara, é quando fala ali, tem um comentário a respeito de o que fazer com os alunos que se negam a participar da aula. Sim. Tem um questionamento ali de um dos acadêmicos, tá? Felizmente, né, nós ali no CAIC conseguimos implantar, mas jamais ele deixou de participar das aulas, entende? Uma, né, que a gente busca sempre tornar a aula atrativa, tá? E em momento algum deixar que ele crie esse pensamento de achar que a educação física é uma facultativa, entende? Né? Porque se você permite isso lá, nas séries iniciais, quando chegar nos anos finais, ele vai achar que ele tem esse mesmo direito, né? E então, no início, assim, quando a gente começou lá no CAIC, 95, junto com a Simone, logicamente a gente situações dessa natureza, né? Porque alunos onde a educação física dele se baseava em atividades meramente recreativa no sentido de você pegar e deixar os alunos livres, aula livre, né? Então, o aluno chegava, né? No início, a gente ouvia os comentários assim, professor, hoje vamos jogar bola, né? Ou hoje, o que nós vamos fazer? O aluno queria direcionar essa aula, né? Porque, de repente, esse aluno teve contato com professores assim que não tinham planejamento da aula,
né? E o aluno sabe quando o professor tem a aula planejada e quando não tem, certo? Então, assim, felizmente, algo que eu falo com grande louvor, assim, né? Eu, a Simona, o Jefferson, né, que a gente trabalhou junto, né, todos ao longo desses anos aí, que a gente conseguiu com os alunos, né? Não tem aluno nosso assim, né, seja lá do pré-1 lá até o quinto ano, com os quais eu trabalho aí, né, ou no próprio estado lá nos anos finais, né, que o aluno chega com essa postura assim, achando que a educação física é facultativa, que ele pode fazer ou não, entendeu? Não, legal, Marquito. Obrigado pela. Até você já emendou uma outra resposta, né? Isso aí mesmo, para a gente tentar atender. Não, e É, vai que eu ser estava difícil a lendo, eu gente. já vou pegar um gancho. É porque assim, ó, né, a Simona a gente já teve que aposentar ela, justamente porque ela falava demais, né? Tem que cortar ela aí, né? Não, legal. Mas é isso mesmo, porque na última live a gente não conseguiu atender todos. Então é uma coisa. Até deixa senão, se eu for em ordem, eu sou injusto com os outros. Eu vou pegar. Quero ver aqui, ó. Eu vi uma pergunta que tinha ali, ó, que eu achei interessante, até eu procurar ela, mas ele está falando com relação a. Aqui, ó. Apesar que o Márcio já fez uma pergunta, mas eu achei interessante. Como que vocês fazem, Simone, a avaliação? Como que é feita a avaliação hoje? Como que você fazia no tempo que trabalhava com a educação séries iniciais ali? Não sei se chegou a trabalhar também com a educação infantil. Como que é feita a avaliação desses alunos? Bom, vou falar da minha experiência lá do CAIC, né? Lá nós tínhamos avaliação somente a partir do segundo ano. Então, a educação infantil, né? Lá nós não chamamos de infantil 4, 5, a gente chama pré-1, pré-2. Primeiro ano, eles não têm nota. A gente faz só avaliação por objetivo. E daí, a partir do segundo ano, que a gente atribui nota para esses alunos. Isso. E Simone, esse é um assunto importante, sabe? Que é o que eu comento com eles. Eu acho que talvez se você conseguisse se aprofundar mais, o Jefferson e o Marquito podem colaborar também. Eu acho que eu até peguei, sabe, pessoal, essa pergunta do Márcio que eu achei importante. Mas assim, ó, o que eu acabo comentando com eles, né? É que quando você fala nisso aí dos objetivos, para nós que somos da área, fica bem claro, mas para eles entenderem, né? Que eu falo que a educação física ela não pode ser, como é que eu digo assim, o professor sentar e dizer assim, puxa, esse aluno não me incomodou, então ele tira 10, né? Aí esse me incomodou, então ele tira 8. Você entendeu? Você se aprofundar mais nesses objetivos, que você deve traçar lá eu falo para eles, não sei se vocês concordam, que cada aluno tem o seu desenvolvimento, né? Então, de repente, um aluno que começa do 0 e atinge o 3, puta, ele teve um desenvolvimento. De repente, tem um aluno que já está no 5, mas ele não teve muito um desenvolvimento, é um aluno um pouco relaxado nas aulas, e de repente é difícil deles entender que esse aluno que é inferior tecnicamente, ele pode ter uma nota maior, né? Porque ele teve um desenvolvimento maior, ele colabora mais na aula, tem um... Você acha que você entende, né, Simone, que eu estou querendo dizer? Como que você faz isso? Realmente a avaliação é um ponto complicado, né? Seja em qual série for, ainda mais na nossa disciplina, que ela acaba se tornando muito subjetiva. Diferente do que está acontecendo online agora, né? Que as aulas são todas com aula teórica, né? E conteúdo escrito. Nas séries iniciais, então a gente tem que usar alguns critérios de avaliação. Por exemplo, nas séries iniciais, a gente tem que trabalhar muito com a questão do desenvolvimento motor. O que eu tenho que esperar de uma criança de 4 anos? Né? Quais são as habilidades que essa criança deve ter com 4 anos? Quais são as habilidades que essa criança deveria ter? Porque, claro, que a gente não pode padronizar, mas existe, né, algo aproximado que naquela faixa etária, naquela idade, essa criança deveria estar desenvolvendo. Então, esse é um sentido que a gente vai estar avaliando. E no outro sentido, exatamente isso que você falou, que é muito importante, que a gente até brinca, né? Eu tenho que fazer a avaliação dele com ele mesmo, não comparar com outros. Isso. Então, eu tenho que fazer essa avaliação comparativa, de acordo com a faixa etária, de acordo com o desenvolvimento motor, da lateralidade, do esquema corporal, como que ele está sentindo, desenvolvendo realmente todas essas questões, né? E também essa parte do desenvolvimento dele, como que ele estava quando ele chegou
no início daquele mês, né, ou no início do bimestre, como que ele chegou no final desse bimestre. Então, a nossa avaliação, ela vai ser uma avaliação mista. E é isso que você falou. De repente, claro que na educação infantil e nas séries iniciais não tem essa questão da nota, né? E os alunos até o segundo, terceiro ano, eles também não se dão muito conta de nota. Na verdade, quem se dá conta de nota é pai, né? Então, eles que, na verdade, vão lá para por que meu filho tirou 8, né? Daí você tem que explicar justamente isso. Às vezes você tem que falar, olha, ele não consegue pular com um pé só. E nessa faixa etária ele deveria, né, tendo desenvolvido essa habilidade já. Então, essa questão da avaliação é bem delicada. E outra coisa também que a gente tem que ver é a proposta pedagógica da escola, que também é um ponto bem importante. Né? Dentro da proposta pedagógica da escola, quando você for fazer, volta novamente no que nós falamos lá do planejamento, o que está posto na proposta pedagógica da escola para aquela faixa etária. Então, isso serve de parâmetro para você fazer a tua avaliação. Mas, realmente, a avaliação é uma questão muito difícil e muito controversa, né? Principalmente na educação física. Legal, muito bem esclarecido, Simone. Teve uma pergunta ali, eu estou tentando procurar, mas acho que seria interessante para o Jefferson. Alguém perguntou da violência ali dentro da escola, e não sei se estou certo, Marquito e Simone me corrijam também, mas talvez essa violência que a gente observa dentro das escolas, ela está mais nas séries finais, não sei se é isso, né? Mas então vamos direcionar para o Jefferson, mas se o Marquito e a Simone quiser completar também nas séries iniciais na educação infantil, pode. O que você me conta, Jefferson, dessa situação? Você presenciou muita situação de violência? E quando você presencia isso, como que você age? Bom, a violência parte desde uma ação verbal com todo de contato físico, né? Tem essa violência verbal é constante durante eles. Nós temos os casos no agrícola, sempre acontecem conflitos lá. O que nós sempre fazemos é agir no momento do ato de violência, seja verbal, seja físico, fazer intervenção, fazer essa mediação desse conflito. Se esse conflito não se resolveu ali, ou já se encaminha para a equipe pedagógica, para a direção, para nós não nos omitirmos, porque isso, para fora da escola, vocês sabem que pode gerar alguma coisa, e o professor lá não fez nada, né? Então, eu tomo esse princípio, eu ajo no momento, faço intervenção naquele momento, quando eu vejo, na minha aula, a próxima que eu estou ali, e já faço os encaminhamentos, né? Mas sempre fazendo registro com a equipe pedagógica, né? Eu vejo que a violência, acho que não é só nas fases finais, né? As fases final seria o ensino médio, sexto ao nono ano, né? Isso. Eu vejo isso. Eu acho que a violência está não só dos meninos, meninas, as mulheres, meninos estão bastante, digamos assim, desrespeito entre eles, o palavreado, né? O falar, as palavras de baixo calão, se tratam entre eles com falta de respeito, né? Então, não só a violência física, mas só a violência verbal, que também é bastante grave nas nossas aulas. E, okay. Inclusive, Jefferson, se vocês me permitem completar, hoje essa violência ela está com o nome de bullying, né? Que tem também, né? Que essa violência verbal ou física ou que ela for repetitiva, ela é considerada bullying. E o que eu passo para eles? Que nós, professores, a gente pode ser responsável por uma situação de bullying se a gente não fizesse o que o Jefferson fez. A gente não tem a responsabilidade de parar com essa violência. Só que a gente tem, né, Jefferson, a responsabilidade de comunicar. Porque se de repente for constatado que foi para um âmbito maior, foi de repente até para a justiça, que hoje está acontecendo bastante isso, e for constatado que isso acontecia na sua aula e você não tomava nenhuma atitude, essa atitude pode ser simplesmente você encaminhar para a parte pedagógica, a gente pode se complicar, né, Jefferson? A gente não precisa resolver, mas temos que comunicar e verificar isso, né?
comunicar. Nós falamos desde anos atrás, né? Qualquer coisa na escola, registra-se, certo? O aluno vai para a escola, faz o registro. Vou levar o aluno para algum lugar, registro. Então, tendo isso registrado, nós temos um respaldo, né, que nós fizemos, nós registramos, pedimos autorização, né, para alguma coisa. Então, essa questão com a direção, com os pais, nos auxilia bastante em futuros problemas, né, que possam vir surgir aí. Já você falou do bullying aí, né? Eu trabalho em um local onde os apelidos, né? Quem conhece o Agrícola ali, acho que todos os alunos do colégio têm, quando entram no colégio Agrícola, vertendo o segundo, terceiro ano, eles dão um apelido para o aluno. E fica, né? Eu tomo cuidado de não chamar os alunos pelo apelido. Mas eu sei, a maioria dos alunos lá, eles se tratam somente com os apelidos. Mas, enquanto professor, eu vou chamar o aluno pelo nome, não pelo para não criar maiores problemas, né? Ok? O Gerson foi muito feliz nisso, sabe? Que acho que eu nunca tinha comentado com eles, ó, você veja que importante que não só no agrícola, e o agrícola ainda que tem um pouco dessa cultura, tradição, né? Podemos dizer, né, Jefferson? Não sei se a tradição cabe bem, mas a gente não pode, moçada, em nenhum momento chamar o aluno de apelido. E, de repente, observar se essa pessoa, essa criança, está se sentindo confortável do colega chamado de apelido. Senão a gente pode também fazer essa mediação, né, Jefferson, e cortar isso, né? Moçada, nós vamos dar... Oi, desculpa, Jefferson, só para a gente... Você ter uma ideia, no agrícola tem uma tradição lá, dos mais velhos para os mais novos, né? Primeiro ano no andar de baixo, nas salas de baixo. Segundo e terceiro andar de cima. Se um aluno do primeiro ano subir as escadas para o segundo andar, você não tem ideia do muvu que acontece lá. Uhum. O pau come, chamam para a polícia, pegam lá fora. Então, aí entra a mediação. Teve um caso, um professor não sabia da situação, pediu para o aluno do primeiro ano levar o material para ele na sala do segundo ano em cima. Você não tem ideia da confusão que teve ali. Então, são atitudes, isso é questão entre os alunos, nada que os professores imponham isso. É uma cultura que vem deles lá, mas se isso acontecer, você não tem ideia da confusão que dá lá. Legal, Jefferson. E gera beleza? Tá, eu vou de repente tentar emendar 3 perguntas aqui ao mesmo tempo. Uma seria o seguinte, é uma aula por semana mesmo, a realidade hoje das escolas municipais, você tem uma aula apenas por semana, eles querem saber, ali o Vinícius quer saber, e daí emendando com uma da Célia, a Célia quer saber a situação ali, como que está hoje os pais? Que a gente escuta bastante, eu cito para eles um exemplo de uma charge, né? Na época a gente estudava, a charge que aparece, vocês já viram, é uma do professor dando de dedo, né? Tanto no pai quanto no aluno. E hoje tem uma charge interessante que acontece o contrário. O pai acaba dando razão para o aluno e acaba dando de dedo em nós, né? Não sei se vocês já viram essa charge, mas estão entendendo o que eu estou falando. Como que vocês veem hoje a clientela de vocês? Se tem muitos pais ainda que defendem os alunos e não ficam do nosso lado de professor, e se é verdade, se é a realidade de uma aula por semana? O Marcos ou a Simone, fique à vontade, os dois. Marcos. Simone. É a tua vez, Marcos. Tem que pedir autorização para aposentar. Olha que eu vou contar que você brigava nos conselhos lá, viu? Naquela hora ele ficou bonzinho, quietinho, mas se alguém pegava um aluno dele na aula, daí nos conselhos de classe, ele ficava louco. Pedagogo e diretor escutava. Com razão. Vamos começar a entregação agora. Era por uma boa causa. Não, digo até hoje, era por uma boa causa. Então, assim, ali no CAIC, nós sempre patronizamos 2 aulas por turma, né? Desde da educação infantil lá até o 5º ano. E isso acontece no estado também, né? Que são lá. Uma questão que eu gostaria de abordar assim, é o quanto ao tempo de aula.
né? Que o que acontece? Eu não posso falar do município, porque a nossa realidade é um tanto diferente, né? Então, até a questão de encontros, assim, nós não temos isso em temático com os professores das demais escolas do município, né? Nós temos uma certa autonomia ali, né, dentro do CAIC para trabalharmos dentro da nossa proposta pedagógica, tá? Mas o que a gente vivenciava, assim, quando a gente ia fazer supervisão nas outras escolas lá? As aulas de educação física para a educação infantil, o pessoal, não, professor, mas é que eu li lá na literatura que o tempo de concentração da criança é menor, ela não consegue ficar 50 minutos lá concentrada lá. E isso é fato, né? A literatura nos mostra isso lá, né? O tempo de concentração de uma criança de 4 anos é diferente, uma de 5, de 6 e assim sucessivamente, tá? Agora, o que eu acho que é fundamental é que você realmente efetive 25 minutos de aula para um aluno ali de 4, de 5 anos, né? Agora, você não pode fazer um horário onde você coloca lá, leva 20 só com o deslocamento dessas crianças. Então, na verdade, você vai trabalhar 10 minutos com esse aluno lá, né? E isso você perpetua por longo tempo aí na rede pública que a gente via, né? O pessoal, até pela dificuldade, né? Eu estou falando aqui da educação infantil, né? Porque muitas pessoas tiveram uma certa resistência a trabalhar. Falaram que a formação não os habilitava para isso, né? Tanto é que a gente teve tivemos algumas discussões lá no tempo do PIBIT, né? O Gerson deve se recordar, né? Com o professor Constantino, lá, o Alfredo, lá, enfim, com os acadêmicos, né? Do modo geral, isso, né? Fala, gente, se nós não tivermos a habilidade, a habilitação, capacidade para trabalhar, quem que vai ter, então? Né? Nós estudamos sobre a fase do desenvolvimento motor da criança. Logicamente, nós temos capacidade de trabalhar com essa faixa etária lá, né? Mas então o pessoal fazia isso, né? Colocava lá dentro da sua organização de horário aulas de 30 minutos, 25 minutos para essa faixa etária. Só que se efetivava, na verdade, um tempo bem reduzido, né? Porque você perde muito tempo com o deslocamento. Uma das principais dificuldades com essa faixa etária é você administrar a questão de banheiro, por exemplo, né? Tanto é que a Simone, quando nós trabalhávamos junto lá, para essas faixas etárias, nós trabalhávamos aos pares, eu e a Simone, com o pré-1 e com o pré-2. Por quê? Porque o aluno fala, quero ir ao banheiro. E como que você vai levar esse aluno ao banheiro e deixar os demais sozinhos, né? Assim como, você, por um lado, você pode estar tentando desenvolver a autonomia desse aluno, mas é muito mais preocupante, né? Você pegar e liberar que esse aluno vá sozinho até o banheiro. Então, a gente trabalhava aos pares, eu com a Simone, para administrar essa questão, né? Porque o aluno nessa faixa etária, ele não tem autonomia suficiente, embora lá adote-se uniforme, né, o agasalho, mas acontece situações que o aluno vai, por exemplo, com uma calça jeans, então ele não consegue abrir o fecho ali da calça, né? Tem aluno que não tem autonomia para se limpar, então são essas situações assim, tá? Então, mas voltando lá para não fugir do foco, as aulas ali no CAIC, ali, principalmente, são 2 aulas semanais de 50 todas as faixas etárias, certo? E em relação aos pais, né, o que evidencia-se é que parece ter muito pai que não conhece o filho que tem em casa, né? Entende? Porque você relata uma situação e fala, não, mas lá em casa ele não é assim, né? Lá em casa ele não age dessa maneira, né? Então isso está atrelado ao quê, né? Voltando lá, eu acho que é a falta de limite, entende? Que tem aluno que não tem limite em casa, ele vai trabalhar na escola, certo? Então esse comportamento, assim, depende muito do como que os pais conduzem a educação dos seus filhos, né? Então, agora mais recentemente lá com a pandemia, né? Casais estão sendo remotas lá, né? Nós recebemos muitas críticas lá, né? Que essas aulas não estão servindo para nada, as atividades impressas também não estão atingindo o objetivo e, logicamente, né? Que no meu ponto de vista, nada substitui a educação presencial, né? A educação virtual, a EAD, é muito rica, né? Só que depende de uma série de fatores lá para que ela, de fato, se efetive. Então, a educação presencial, sem dúvida, é muito mais rica, né? Então, hoje, né, em especial nesse momento, nós estamos recebendo muitas críticas aí dos pais,
né, em relação ao envolvimento com os filhos, né, que exigiu-se uma participação maior dos pais. Então, em contrapartida, hoje, muitos pais estão passando a conhecer os filhos que têm, né, porque até então, né, o filho ia né, o pai saía trabalhar, né, o filho ia para a escola, quando o pai retornava, muitas vezes o filho já estava dormindo, o contato era muito pouco. Mas eu digo assim, o envolvimento com a aprendizagem do seu filho era muito limitado, muito reduzido, né? Então, hoje, a partir do momento, né, que exigiu, né, dessa situação que você faz presente, né, um acompanhamento mais próximo do filho, né, um esclarecimento, porque às vezes o filho chega, ó, pai, não entendi essa atividade, você pode me ajudar lá, enfim, né? Então, é uma oportunidade assim, dos pais estarem acompanhando mais de perto assim, a educação dos seus filhos, né? Em contrapartida, alguns apoiam, né, os professores, e outros tecem críticas, né, achando que não cabe a eles essa função, né, mas em momento algum a escola está passando para eles essa responsabilidade da educação, da transmissão do conhecimento, né, na verdade a educação, no meu entendimento, faz parte da família, sim, senhor, né. Agora, esse conhecimento, que é o que os pais, muitos deles têm alegado, né, a escola não está transferindo para eles essa responsabilidade. O que a escola está passando agora é um envolvimento maior na educação dos seus filhos. Legal, Marquito. Obrigado. Então, aqui, ó, tem uma que eu achei interessante aqui também, e infelizmente, né, a gente já vai encaminhando pro final. Por quê? Porque a instituição, né, Simone, Jefferson e Marquito, se ficarem sabendo, a gente tem em torno de 1 hora, sabe, tanto de live quanto de aula remota. Então, a gente já passou um pouquinho, mas está muito interessante o assunto. Ó, uma pergunta pode ser pela vez a da Simone, mas não precisa ser a Simone, a gente... Simone, teve alguma instituição que você trabalhou que você não teve a tua liberdade total de colocar o teu trabalho? O menino quer dizer assim, ó, ele coloca se tinha alguma, ó, existe alguma limitação que as instituições impõem, que os professores discordam, que atrapalha na sua metodologia de trabalho? Algo que seja imposto para você, de repente uma regra da instituição, uma regra do município, uma regra do estado, que acabou batendo de frente com os teus princípios, com a tua metodologia, com o teu trabalho? Ou você sempre teve 100% de autonomia? Não, acho que 100% a gente nunca tem, né? Porque nós estamos dentro de uma instituição, nós temos as regras a seguir, né? Nós temos as leis, né? Temos a convivência com os demais professores, nós temos que seguir uma hierarquia, né? Mas volta naquilo que a gente falou lá no começo, né? De você tentar mostrar que o que você está falando, principalmente isso, né? A questão de educação física. Nós temos que valorizar a nossa disciplina. Nós temos que saber do que nós estamos falando para poder falar com essa propriedade e para estar lutando pelos nossos direitos e colocando, né, todas essas questões. Que nem, por exemplo, o Marcos falou a questão do tempo de aula, né? A gente sabe que em algumas escolas a direção da escola quer, não, são 50 minutos. Aí você tem que argumentar cientificamente por que não vão ser esses 50 minutos de aula. Colocar a questão do deslocamento, tudo aquilo que o Marcos falou ali, né? A questão também da convivência com os outros professores. Eu acho importante aqui, aquela hora que, acho que foi uma menina que fez, menina no bom sentido, viu, meninas? É porque são todas novinhas aí, então eu posso chamar de menina. Que perguntou a relação com os outros professores. Porque o que a gente vê em algumas escolas? Faltou um professor de qualquer disciplina, por exemplo, faltou o professor de matemática. O que algumas pedagogas fazem? Mandam esses alunos lá fora, né? Deixam eles soltos e às vezes acabam atrapalhando a educação física. E o pior ainda é que tem alguns professores que aceitam isso, né? Professores da nossa área. Então, isso, com certeza, é uma questão que a gente já teve que brigar. A questão que foi falado anteriormente ali, de castigar os alunos, de tirar da aula de educação física, né? Tentar usar a nossa aula como um castigo para a criança, então a gente tem que estar se posicionando, tem que estar brigando. Conselho de classe é uma questão muito importante também, a gente está participando. Eu me lembro uma vez que eu estava num conselho de classe
e a diretora estava falando de um aluno, daí eu fui dar minha opinião sobre o aluno, ela falou, não, eu quero ouvir os professores de português e matemática, né? Porque são as disciplinas mais importantes. Ela falou isso para mim. Então, é lógico, a gente tem bastante conflito, a gente tem sim, mas a gente não pode desistir. E a gente tem que ter essa propriedade para estar brigando e estar colocando o nosso espaço aí. Na questão dos materiais que a gente falou, na questão da convivência, por exemplo, jogos, né? Que às vezes nas séries finais a gente faz jogos, nós também fazemos com os menores lá, a participação desses professores. Não é porque está tendo jogos que daí eles vão deixar os alunos lá, não, estão com os professores de educação física. Daí a gente fica lá com 5, 6 turmas e eles vão lá para fazer a hora atividade deles, corrigir os cadernos, né? Que as professoras têm mania de ficar fazendo recorte. Então, é uma luta constante e a gente sempre tem que estar lutando sempre. Então, eu acho que uma outra, também tem muita pergunta interessante, mas a gente está conseguindo responder praticamente aqui, eu via de 85% a 90%. Eu peço desculpa aos acadêmicos se ficou uma ou outra. Eu sempre tenho feito assim, sabe, Simone, Jefferson e Marquito, até para ser democrático, eu vou fazer mais uma, que seria a última, e deixo, de repente, o microfone aberto para que se algum acadêmico se sentir... foram poucos que não foram respondidos, mas se alguém realmente quiser, que talvez eu passei batido em alguma e precisar dessa resposta, tem essa oportunidade. Mas a última pergunta que eu selecionei aqui e achei importante também, eu até imagino a resposta, mas vou deixar para vocês, né? Porque eu até comento com eles isso. Como que pega essa bagagem de vocês aí? Como que vocês adquiriram essa experiência? Eu sou uma pessoa assim bem tranquila para falar para eles, até porque eu vim, o Jefferson aí já falou no início, eu fui um jogador de futsal, que trabalhei sempre na prática e depois comecei a me identificar, a estudar um pouco mais, fazer um mestrado, fazer um doutorado e tentar entrar na UIPG. E o que eu falo para eles? Que eu acho que nada, Simone, Jefferson e Marquito, substitui o que a gente chama do chão da escola mesmo, né? Então, eu acho que essa bagagem de vocês, acho que vai ser só com o tempo, mas não vou responder. O que vocês têm para falar para eles? Como que adquire essa bagagem? Eu digo que não era na universidade. Não é verdade ou não? Diz assim para mim, não, através das minhas aulas, vocês não vão ter essa bagagem que eles têm. Eu acho que eu tô dando um 5% da história. Mas como que vocês adquiriram o 95% aí? A gente só dá o arranque, né, na universidade. Como que faz, Marquito, Jefferson e Simone? Ralando bastante, né? Ralando bastante, lendo bastante, estudando bastante, acertos e erros. Eu creio que... E não tendo preguiça de trabalhar, né? De colocar o corpo para trabalhar, colocar... Eu adoro o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Então eu falo assim, eu faço isso com o maior... Me pagam para eu me divertir. Isso que é o... Eu não sei se vocês pensam assim, que eu adoro o que eu faço, e trabalhando, estudando, praticando. Vi uma pergunta que tem aqui, como foi a primeira vez que vocês assumiram a turma passada? Não lembro, cara. Do Luiz Fernando, né? Faz tempo já. Mas o professor que eu era quando eu comecei é bem diferente do que eu sou hoje. Eu fui mudando, fui me moldando. Você fazia uma coisa lá, não dava certo, fazia uma que não dava certo, agora às vezes volto lá atrás, o que eu fazia lá atrás era tudo errado, mas não é tudo errado, era de outra maneira, né? Alguém perguntou sobre as aulas, quantas aulas são na semana, né? Pessoal, antigamente eram 3 aulas na semana. Nós tínhamos um projeto no CAIC, nós tínhamos as 3 aulas lá, mais um projeto que era do Vale Saber, né? Vale Saber, né, Simone? Vale Saber. Uhum. Mais 2 aulas de xadrez, nós tínhamos 5 aulas com cada turma na semana. Pense, agora nós temos 2 só. Nós perdemos um espaço gigantesco no âmbito nacional, no estado aqui, na questão do estado, né? Beleza? Não vou me prolongar muito, deixa a Simone e o Marcos falar aí. Beleza, pessoal? Viu? Tem uma outra importante, é muita situação, eu teria que ser para você, Marquito, acho que é essa aí, ó. Eu vi que o menino perguntou aqui, não sei se você viu, com relação aos jogos, né? Quer ver o que ele pergunta dos jogos ali? Puxa vida. Se o menino quiser abrir aqui, ó, o Fábio.
Já foi observado algum tipo de preconceito de alunos de escolas particulares para alunos da escola pública ou vice-versa? Quando participam de competições, como que vocês agem, Marquito? Como que vocês... os dois lados que ele está falando, de repente, se algum aluno teu sofreu essa situação, ou se você viu, de repente, um próprio aluno teu fazendo isso, né? Qual que é teu papel ali? Não, veja bem, eu há muito tempo estou afastado de competições, assim, com os alunos ali dessa faixa etária, né? Porque, só esclarecendo aqui, quando nós entramos no CAIC lá, eu, a Simone, né, e outros professores, nós tínhamos uma carga horária de 120 horas, né? O que nos permitia trabalharmos tanto com as aulas de educação física, com as oficinas pedagógicas, né? Horários específicos para treinamento, para podermos participar nos jogos, né? Daí, com o tempo, os professores foram saindo e não foram feita a reposição desses profissionais lá, né? Então, a gente perdeu muito recursos humanos, tá? Tanto é que, por último, lá, do município, lá estávamos eu e a Simone, hoje eu estou sozinho lá com 20 horas, né? Porque eu tive que abrir mão de 20 horas para dar um estado, tá? Mas em relação aos jogos, assim, Lara, criou-se, né, uma cultura assim de inferioridade, né? Eu particularmente, quando eu participei de um debate lá a respeito da criação do GEM, né? Eu fui extremamente contra, né? Porque já colocou-se ali, no meu entendimento, as escolas públicas numa posição de inferioridade, né? Perante as instituições privadas particulares. Então, eu fui e sou completamente contra, né? Eu acho que a escola pública não deve em nada, muito pelo contrário, é um celeiro de grandes potencialidades, né? Mas essa conduta, às vezes, partia do próprio aluno da escola pública, né? Eles se colocaram numa posição de inferioridade perante os... Eu acredito que, quando eu falo você, também deve ter vivenciado isso, mas eu, a Simone, o Jefferson, humanamente possível, nenhum de nós ter falado assim, numa situação de jogos. Nossa, nós vamos pegar o Marista, nós vamos pegar o Cepan, nós vamos pegar a Consagrada. Como se fosse, né, já entrar com o espírito de derrotado. Então, já se colocava na posição de prioridade. Né? Então, logicamente, que a gente tinha que intervir. Né? Aí é toda aquela questão de valores, né, que a gente comentou lá atrás. Né? De você fazer com que o aluno se valorize, que ele valorize enquanto parte integrante, enquanto pertencente de uma equipe. Tá? E assim como estabelecer as relações com o outro, né? Nós temos, aliás, a Simone não quis comentar, né, porque ela foi a idealizadora, né, do JOCA, né, que são os Jogos Internos do CAIC, tá? Então, ela comentou em relação, né, quanto à participação dos demais professores, tá? Mas, assim, esses valores são trabalhados desde dos anos iniciais, né? Porque a competição não é algo pejorativo, competição não é crime, né? Desde que você saiba se comportar em situações de competições, né? Porque creio que o aluno em uma atividade fala, ô professor, não é que essa atividade não é competitiva? E muitas vezes ela é sim competitiva, né? A partir do momento que você divide lá o grupo lá em 2 ou 3 ou mais equipes com o mesmo objetivo, logicamente que eles estão competindo ali, né? Então, essas relações de se referir, né, a posições de superioridade ou inferioridade estão presentes no dia a dia, dentro da escola e em situações com demais entidades também, né? Não, mas legal, Marquito. Obrigado. Moçada, infelizmente a gente tem que finalizar. Sei que os acadêmicos devem estar. Vamos ver se numa próxima oportunidade a gente consegue fazer um outro bate-papo. É muito válido para eles. Quando a gente teve o bate-papo com o pessoal da rede privada também foi assim, faltou tempo. É impressionante a validade disso. Eu queria agradecer mesmo e vou ser sincero para vocês, hein? Não tô querendo puxar o saco novamente, mas vocês foram agraciados com a oportunidade de ter esses três, porque num primeiro momento eu achei que pela bagagem dos três talvez não iriam aceitar. A gente tá pensando em gente mais nova. Vocês foram excepcionais, hein? A experiência que vocês têm
Foi impressionante, vale como, acho que o meu ano inteiro de aula aí com eles em atividades recreativas escolares, esse bate-papo com vocês, esse bate-papo com o pessoal da rede privada. Então, eu deixo aberto aqui agora o microfone, se realmente algum aluno, a gente está no nosso limite mesmo, 8h20, a gente já passou 20 minutos, até porque 8h35 eles têm outra aula, sabe, Simone, Jefferson e Marquito, com o professor Gonçalo, inclusive o nosso coordenador, e daí o homem puxa a orelha e é meu chefe, né? Então, se algum aluno realmente quiser fazer a pergunta, que eu acho que me desculpa, mas o professor vai ter que cortar essa parte hoje, não vai dar para vocês fazerem perguntas pelo tempo. E a última palavra, bem rápido, Marquito, Jefferson e Simone. Muito obrigado mesmo. Os três têm 1 minutinho cada um para se despedir do pessoal aí. Mulheres na frente. Simone. Bom, obrigada, né? Já agradeci anteriormente pelo convite. Eu acho que fica bem claro que nós três aqui somos apaixonados pela educação física. A gente escolheu fazer educação física porque a gente acredita nela, a gente acredita na educação, acreditamos numa educação de qualidade, acreditamos nas pessoas, né? E vivemos a educação física dia a dia. A gente conversa aqui em casa, claro, com o Jefferson, ele já falou da nossa filha que também está fazendo, a gente continua estudando. Com o Marcos a gente se liga, a gente brinca, a gente reclama das coisas, e qualquer coisa fala para o Gonçalo que estava com a gente, que não tem problema. Galera, muito obrigada, desculpe, vocês viram também que a gente gosta de falar, mas é porque a gente realmente gosta e valoriza. E então a dica final é, valorizem a educação física, lutem por ela. Obrigada, Lara. Valeu, obrigado a você, Simone. Jefferson. Pessoal, obrigado pelo convite. Quando precisarem, fiquem à vontade em chamar o Marquito. Eu também, claro, desculpa, brincadeira. Nós estamos precisando de bons profissionais, pessoal. Por favor, né? Nossa classe vem apanhando já há muito tempo e continua apanhando. Nós precisamos de bons profissionais, tá bom? Valeu. Marquito. Boa noite, pessoal, né? Foi um prazer enorme para vocês aí, e espero que a gente tenha contribuído de uma forma ou de outra. Mas essa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é que vocês sejam esse pensamento na busca de uma valorização da educação física. Tá? A gente conquista, né, continue conquistando nosso espaço cada vez mais forte dentro das instituições de ensino. Isso só se faz com muito trabalho. Né? Uma das perguntas, achei que até alguém iria fazer, e não fizeram, né? Mas já aconteceu comigo em outras oportunidades, falar, se você pudesse voltar no tempo lá, você faria novamente licenciatura em Educação Física? E eu afirmo que certamente eu faria. Eu também, assim, eu amo aquilo que eu faço, tenho certeza que a Simone também, né, eu posso utilizá-la como exemplo, né, porque tenho certeza que ela comunga do meu pensamento. Então é isso, gente, eu espero que vocês sejam, de fato, multiplicadores aí na busca de uma educação física cada vez mais valorizada. Tá? Foi um prazer. Se tivermos outra oportunidade de participação, estaremos à disposição. Um abraço. Muito obrigado. Então a gente vai fazer da mesma forma que a gente sempre faz, a gente deixa para discutir, moçada, os acadêmicos na próxima semana, tá? A gente entra em contato pelo Classroom. Vão lá para a aula do professor Gonçalo e uma boa noite a todos.